Fala, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula da nossa disciplina Panorama do Novo Testamento, parte 1. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo aquelas clássicas perguntas e hoje somente duas. A primeira, como vocês verão em tela, qual é o significado do nome Mateus? Tratamos isso na aula passada, né? Qual é o significado do nome Mateus? Isso, já que nós falávamos inicialmente sobre o evangelista Mateus, né? O evangelho que leva o seu nome. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Se você respondeu rapidamente para você mesmo, dádiva de Deus, sem colar, você respondeu corretamente. Mas uma outra pergunta. Por que Marcos e Lucas, se referindo a Mateus, usaram o nome Levi e não Mateus? Isso aqui é muito legal, muito interessante. Nós enfatizamos esse ponto também na aula passada. E se você responder aí mais ou menos assim, como aprendemos na aula passada, vários teólogos, como o pastor alemão Rieniker, afirma que certamente o nome Mateus foi um segundo nome que o Senhor deu ao publicano por ocasião do seu chamado. Com esse cognome, que significa dádiva de Deus, Jesus queria expressar a importância da partida imediata e do seguimento sem delongas. Trabalhamos isso, né? Essa posição aí. Muito bom. Bem, hoje nós vamos falar sobre o evangelista Marcos, tá? O segundo evangelho que nós temos aí na palavra do Senhor, mas isso não quer dizer que ele é segundo evangelho, no sentido que Mateus foi escrito primeiro. Como nós veremos hoje, na cronologia bíblica, Marcos foi escrito primeiro, tá? Nós temos, obviamente, logicamente organizado, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando nós vamos para a arqueologia, quando nós vamos para a disciplina, por exemplo, de bibliologia, nós aprendemos que Marcos, em relação à data de escrita, ele foi escrito primeiro, tá? Bem, dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve. O evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito, embora esse fato não tenha um consenso unânime. A maioria dos estudiosos crê que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos, como nós acabamos de enfatizar aqui com vocês, tá? O teólogo Robert, que é um grande especialista em grego e teologia do Novo Testamento, com ênfase nos evangelhos, afirma em seu livro, esse aqui, ó, Panorama do Novo Testamento, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então nós temos aqui uma autoridade, né, um grande estudioso, Novo Testamento, tá, sua área de atuação, e ele também enfatiza, ele afirma que o evangelista Marcos, o evangelho que leva o seu nome, esse livro, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Na semana passada, né, por assim nos organizarmos, que cada aula é estudada, né, durante uma semana, nós observamos em Marcos uma curiosidade. Dos 661 versículos de Marcos, Mateus ele reproduz 606. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 destes. O resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus ou Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte. Olha que coisa interessante esse ponto aqui. O autor do Evangelho de Marcos. Vamos ver quem é esse homem, tá? Duas coisas nos chamam a atenção. A primeira é a identidade de Marcos, descrita nas Escrituras.
O nome completo do autor desse evangelho é João Marcos, ele aparece lá no livro de Atos, né? Sendo que João é seu nome hebraico e Marcos seu nome romano. Peguem esse detalhe. Tem várias informações importantes sobre esse personagem nas Escrituras. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. Atos 12, 12. Isso significa que João Marcos procedia de uma família que possuía certos bens materiais e tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não confundam essa Maria com Maria, mãe de Jesus. Tá? Quando a Bíblia quer se referir a Maria, mãe de Jesus, os escritores bem fazem. Como, por exemplo, se você ler lá Atos 1,14, tá? Que aí vai aparecer Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. A referência é clara, tá bom? Legal. Em segundo lugar, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Atos 12, 25. Então, ele saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foi morar em Antioquia da Síria, de onde saiu com eles para a primeira viagem missionária na região da Galácia. João Marcos era um auxiliar de Barnabé e Saulo nessa primeira viagem missionária, tá bom? Vamos considerar Saulo aqui e o próprio Paulo, tá? Legal. Em terceiro lugar, Marcos desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho. Texto que relata isso, Atos 13, 13. Ainda falando um pouco sobre a pessoa desse evangelista que escreve o evangelho que leva o seu nome, né? Não sabemos precisamente as razões que levaram Marcos a desertar dessa viagem. Elencamos 3 sugestões. A primeira sugestão, Paulo decidiu largar a região costeira e ir para o interior, onde os perigos eram mais imensos. Segunda, Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, até então ocupada por Barnabé. É uma segunda razão. São só sugestões, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos algumas ideias. Terceira sugestão, a insegurança como característica de sua própria juventude e inexperiência. Ele era um jovem quando ele seguia, não é, nas viagens missionárias. Então nós temos algumas sugestões aí, tá? Mas temos aí, em quarto lugar, Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. Eu não sei se vocês estão pegando aqui as informações que nós estamos elencando, mas esse evangelista, né, o Marcos, que escreve o evangelho que leva o seu nome, ele é o mesmo Marcos, o João Marcos, que os evangelhos, né, fazem referência, e também o livro de Atos faz referência. Tá? Por exemplo, nessa ocasião aqui, o apóstolo Paulo, ele acaba rejeitando, né, a presença de João Marcos, tá bom? Do jovem João Marcos na sua segunda viagem missionária, tá? Então a rejeição de Paulo ao ingresso do João Marcos, esse jovem João Marcos, na segunda viagem missionária, teve repercussões profundas na agenda missionária da igreja e no relacionamento dos dois grandes líderes, Paulo e Barnabé. Houve tal desavença entre eles, a Bíblia diz isso, né? Que Barnabé deixou Paulo e partiu para uma nova frente missionária, levando consigo a Marcos para Chipre, sua terra natal. Em quinto lugar, falando um pouco sobre Marcos ainda. Marcos era primo de Barnabé, tá? Temos uma referência aqui em Colossenses 4:10. Esse fato revela que a família de Marcos era rica. Sua mãe tinha uma casa que servia de lugar de encontro da igreja primitiva e Barnabé era homem de posses.
Isso também lança uma luz sobre o fato de que Barnabé, além de sua característica de consolador, não desamparou a Marcos quando este foi barrado por Paulo no seu aqui no seu intento de participar da segunda viagem missionária, tá? Então nós temos aqui uma associação familiar. O próprio Barnabé, ele era parente próximo desse jovem chamado João Marcos. E aqui nós temos uma aplicação prática muito legal, né? Quando nós estamos cercados de pessoas, né, que andam com Deus, né, que são pessoas que praticamente vivem o evangelho da graça pela motivação correta, a nossa criação, o nosso desenvolvimento futuramente gera maturidade espiritual. A gente pode pegar a referência de Timóteo, que também era um jovem. Certa feita, o apóstolo Paulo tem que falar para ele: ó, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Em outra feita, ele fala o seguinte: ó, a mesma fé que habitou na tua avó, que habitou na tua mãe, agora habita em você também. Eu creio nisso, Timóteo. Então, quando nós estamos cercados, né, de pessoas, principalmente os nossos familiares, que andam com Deus, que servem a Deus, isso resulta numa formação cristã, né, um caráter cristão robusto, tá? E nós vamos ver que futuramente o próprio Timóteo ele acaba assumindo a igreja de Éfeso, não é, tomando o bastão da mão de Paulo. Paulo passa esse bastão a Timóteo. Olha que coisa interessante. E não foi diferente com Marcos, né? Nós vemos aqui alguns relatos, principalmente do evangelista Lucas, que faz aí a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre Marcos. E no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer: traz Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Olha que coisa linda, né? Então, é muito legal a gente ver esses ensinamentos, né? Principalmente quando se trata de jovens, que muitas vezes, até quando a pessoa é nova convertida, a gente acaba isolando ela, né? E não é assim. Nós somos irmãos, nós temos que aprender uns com os outros, e isso é mandamento do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, tá? Então, voltando aqui, né? Quando este foi barrado por Paulo no seu intento de participar da segunda viagem missionária, tá? Nós temos aqui uma referência familiar. Barnabé era primo de Marcos. Em sexto lugar, Marcos esteve preso com Paulo em Roma. Uma referência bíblica, Colossenses 4:10. Olha que legal. Marcos tornou-se grande líder cristão do século I. Lembrar que o século I é a igreja primitiva, tá? Referência à igreja primitiva, tá bom? Dos seus primórdios, tá? Jerônimo disse que ele foi ao Egito e ele plantou a igreja de Alexandria. Jerônimo é um pai da igreja, tá bom? Que vai do segundo século até o sexto século. Isso aqui é uma posição que não é unânime, tá? Alguns datam até o quinto século, tá bom? Eu até considero até o sexto, tá? Muito bem. Agora, ele está preso em Roma com Paulo durante a sua primeira prisão. Sétimo lugar, Marcos tornou-se um cooperador de Paulo. Referência, Filemão, capítulo 1, porque Filemão tem só um capítulo, né? Versículo 24. A carta a Filemão foi escrita entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Vale lembrar, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, são cartas que foram escritas na primeira prisão, uma prisão domiciliar, vamos colocar assim, tá bom? A segunda prisão já era uma masmorra e que Paulo ali sai para ser decapitado, tá? Então, nós temos aí, né, carta de Filemão, que foi escrita entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Paulo destaca que nesse tempo Marcos era o seu cooperador, tá? Olha que legal.
Uma vez que antes Paulo rejeitou, né, o evangelista Marcos, agora Marcos era importante, obreiro na obra do Senhor ali, auxiliando o apóstolo Paulo. Olha que legal. Em oitavo lugar, Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida. Acabei dando um spoiler a vocês aqui, porque eu lembrei da referência bíblica. Lembra que eu citei há pouco? 2 Timóteo 4,11. Que Paulão fala, olha, traga Marcos porque ele é muito útil no ministério. Nós vamos acompanhar aqui nosso slide. Marcos estava em Éfeso quando Paulo foi preso pela segunda vez. Agora, Paulo está num calabouço romano, aguardando o seu martírio. Paulo reconhece que o mesmo jovem que ele dispensara no passado, agora lhe é útil e deseja tê-lo como seu cooperador no final da sua vida. Isso nos prova a mudança de conduta de Paulo, bem como sua mudança de conceito acerca de Marcos. Quão útil era aquele jovem agora no final da vida para o apóstolo Paulo. Coisa linda, né? Em nono lugar, Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. 1 Pedro 5,13. Marcos teve um estreito relacionamento com Pedro. Tá? O apóstolo o chama de meu filho. Possivelmente, o próprio Pedro o tenha levado a Cristo e seja seu pai na fé. Tem uma possibilidade para isso. Quando Pedro foi solto da prisão, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. Trabalhamos com vocês aqui, onde a igreja estava reunida. Em décimo lugar, Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como o jovem que se vestia com um lençol para ver Jesus. Tá? Referência. Nesse tempo, esse jovem era apenas um seguidor casual de Cristo. Vamos colocar aqui, uma pessoa que seguia Jesus de longe. Era apenas um espectador curioso que queria acompanhar o desenrolar da prisão do Rabi da Galileia, mas estava inadequadamente vestido no meio da multidão. Ao ser agarrado pela soldadesca que prendia Jesus, fugiu desnudo. Tá? Esse aqui é um texto muito conhecido, né? Esse jovem que se vestia com um lençol e depois fugiu pelado, né? A segunda coisa que nos chama a atenção é que Marcos é considerado o autor do evangelho que leva o seu nome. Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo, seguramente presenciou muitos fatos da sua vida. Visto que morava em Jerusalém e sua casa tornou-se um ponto de encontro da igreja. Isso aqui é importantíssimo os irmãos pegarem, tá? Os pais da igreja unanimamente aceitaram a autoria de Marcos deste evangelho. Papias, um dos pais da igreja, do começo do século II, afirma que o evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e ministério de Cristo. Citando aqui, embasando a nossa linha de raciocínio com um dos pais da igreja, tá? Marcos não foi discípulo de Cristo, mas de Pedro. Isso por conta das datas e também isso é a conversão, né? A data de conversão também, tá? De acordo com Papias, Marcos foi o intérprete de Pedro, tá? Então isso aqui é muito legal. Então quando Marcos escreve o evangelho que leva o seu nome, ele traz muitas memórias de Pedro, tá? Isso aqui é muito legal. Marcos, que foi intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo o que ele relembrou, tanto sobre o que Cristo disse, quanto o que Cristo fez, porém, não em ordem. Embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor Jesus, mais tarde acompanhou Pedro, de quem recebeu todas as informações, de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não omitindo nada do que ouviu, nem acrescentando qualquer falsa afirmação acerca do que recebeu.
Outros pais da igreja, incluindo Justino, o Marte, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio de Cesareia, confirma Marcos como o autor desse evangelho. Legal, né? Temos aqui várias referências robustas dos pais da igreja. Os pais da igreja também associam o evangelho de Marcos com o testemunho do apóstolo Pedro, como eu afirmei há pouco, tá? Irineu, né, de Lyon, outro pai da igreja, afirma o seguinte, abro aspas, depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos trouxe por escrito as coisas que foram pregadas por Pedro. Fecho aspas. Então, para fechar essa pontinha que talvez esteja solta na sua cabeça, todo o relato que Marcos trouxe no evangelho que leva o seu nome, basicamente, né, a grande gama de registros que nós temos aí estão atreladas às próprias memórias de Pedro, tá? Porque na época Marcos não era convertido, não é? Isso seria um anacronismo total se eu afirmasse isso. Então, tudo que nós temos no Evangelho de Marcos, quase tudo, boa parte, tá? Sendo bem cuidadoso para afirmar isso, e isso é unânime, trata-se de memórias que o próprio apóstolo Pedro havia repassado a Marcos, tá? Então, isso aqui é um ponto pacífico dentro da crítica textual, tá bom? A data e o local em que o Evangelho foi escrito. Não existe um consenso unânime acerca da data da sua redação. Entretanto, ele deve ter sido escrito entre o ano 55 e 70 depois de Cristo, ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, uma vez que ele não faz qualquer menção desse fato predito por Jesus. Isso aqui está nos evangelhos, tá? Jesus fala sobre isso. Jerusalém foi destruída pelo exército romano sob a liderança de Tito, né? O imperador Tito, tá? Depois de 143 dias de cerco. Durante essa batalha, 600 mil judeus foram mortos e milhares levados cativos, tá? O local onde Marcos escreveu o seu evangelho é Roma, uma vez que Marcos está presente com Paulo em sua primeira prisão e é chamado para estar com ele em sua segunda prisão. Referência, novamente, 2 Timóteo 4,11. Né? Só Lucas está comigo, Paulo dizendo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, quando Paulo está preso na sua segunda prisão, ele está preso em Roma, tá? Então, nós temos quase que unanimemente aí posição sobre o local de escrita, né, que é Roma, tá? Nesse tempo, Roma era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, e Nero era o imperador. Ele começou a reinar em 54 depois de Cristo, com a idade de 16 anos. Os primeiros anos de seu reinado foram de relativa paz, e por isso, por volta do ano 60 depois de Cristo, Paulo apelou para ser julgado em Roma. Por quê? Porque Paulo também era cidadão romano, tá? Nós sabemos disso, né? Saulo é um nome judeu e Paulo um nome romano, tá bom? Ele tinha dupla cidadania. Nós temos aí uma referência bíblica, né? Atos 25, 10 e 11 diz assim: Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Na primeira prisão de Paulo, ele tinha liberdade de pregar aos líderes judeus. Por quê? Como eu disse, era uma prisão domiciliar. Tá? Ele alugou uma casa ali, nós sabemos disso, né? Inclusive, a própria guarda pretoriana, né? Só um detalhe que eu acho que eu pulei aqui, né? Temos as referências bíblicas, tá? Bem como a
todas as pessoas que o procuravam, inclusive a própria guarda pretoriana. É muito legal porque a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo, né, as suas cartas, certa feita, ele fala o seguinte: olha, eu mando saudações aí depois ele tem um feedback. Os da casa de César vos saúdam, quando ele escreve as suas cartas. É bem legal essa referência, né? Ou seja, os próprios guardas pretorianos ali, romanos, tinham se convertido. Legal, né? Depois dessa primeira prisão, Paulo foi solto, mas no ano 64 depois de Cristo, Nero pôs fogo em Roma, no dia 17 de julho, tá, do ano 64. E ele coloca a culpa nos crentes. E com isso, uma perseguição sangrenta foi iniciada contra os cristãos. Eles foram queimados vivos, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, pisoteados por touros, devorados pelos leões e passados ao fio da espada. Então, no ano 64, nós temos aí o imperador Nero colocando fogo em Roma e de algumas províncias romanas, uma delas que era povoada por crentes, não foi totalmente destruída pelo fogo. Então, Nero acha um álibi e coloca a culpa em quem? Os crentes, né? Então, nesse período, ele encomenda uma dura perseguição, aonde o cristianismo, né, passando por um rolo compressor da luta, da perseguição, fica aí longos períodos, né, de cultos encavernados, né, vamos colocar assim. Eles estavam adorando Deus em cavernas, em casas e tudo mais, justamente por conta da perseguição, tá bom? Muito bem. Uma referência aqui sobre a prisão domiciliar, tá? De Paulo. Atos 28, 30, 31 diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação, que alugara, tá? Então Paulo aluga um lugar e fica ali, preso, com soldados vigiando. E o texto continua: E recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Um outro trecho da Escritura, Filipenses 4:22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Né? Acabei de mencionar para vocês isso aí. Então, os próprios guardas romanos já tinham sido evangelizados. Isso na primeira prisão. Lembrem que a primeira prisão é uma prisão domiciliar. Paulo aluga uma casa e ele fica preso ali com os guardas vigiando ele. Mas esses guardas já estavam crentes já, tá? Glória a Deus por isso. Nesse tempo de terrível perseguição, Paulo foi novamente preso, possivelmente em Nicópolis, onde ele intentava passar o inverno. Transferido para Roma, Paulo foi colocado numa masmorra, no calabouço, no centro de Roma, perto do Fórum. Nesse tempo, Marcos não estava em Roma, visto que Paulo pede a Timóteo para trazê-lo consigo. Texto que nós já lemos, né? Para quem Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome? O consenso geral entre os estudiosos, entre os biblistas, né, é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Enfatizamos isso há pouco, né? Segundo William Hendrickson, né, que é um grande especialista em Novo Testamento, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. As evidências disso podem ser destacadas como seguem, tá? Que serão os últimos slides da nossa aula de hoje. Então, quais são os argumentos que amarram essa ideia? Em primeiro lugar, Marcos enfatiza mais as obras de Cristo que os seus ensinos, tá? O fato de Marcos ter escrito com os romanos, né, ou para os romanos, ou com a mente romana, ele também tinha no seu propósito ajudá-los a entender o seu estilo e abordagem. A ênfase nesse evangelho é sobre atividade, tá? Então, quando nós lemos o evangelho de Marcos, nós vemos um evangelho de ação, tá bom? Um evangelho mais prático, imediato. Os romanos estavam mais interessados em ação que em palavras, diferentemente de Mateus, né? Que é um evangelho um pouco mais
cheio de ilustrações, justamente porque ele escreve para os judeus, né? Mateus escreve para os judeus. Por isso, Marcos descreve mais os milagres de Cristo que os seus ensinos. Marcos registra 18 milagres e apenas 4 parábolas. O termo que liga como o elo os acontecimentos é a palavra imediatamente. Tá? Na escrita de Marcos, Jesus está sempre se movendo de uma ação para outra. Ele está curando os cegos, limpando os leprosos, levantando os paralíticos, libertando os possessos, acalmando a tempestade e levantando os mortos. Então, nós entendemos que o Evangelho de Marcos, diferentemente do Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, é o Evangelho de ação, de praticidade. Tá? O teólogo Graham, estamos usando bastante essa literatura, tá? Para a gente trabalhar com vocês a nossa disciplina Panorama do Novo Testamento, parte 1, que atua como reitor acadêmico em um famoso seminário teológico em Londres, registra em um dos seus livros sobre os milagres de Jesus, que Marcos é mais o evangelho de ação que de ensino, tá? Embasando a nossa linha de raciocínio num teólogo especialista aí no assunto. Mas em segundo lugar, Marcos apresenta Jesus como servo. Por esta causa, o Evangelho de Marcos não se inicia com genealogia. Por que Marcos faz isso? Nós temos aí algumas verdades que serão elencadas rapidamente. Os romanos eles não estavam interessados em genealogia, mas como nós já falamos, em ação. Um servo ele não tem genealogia. Jesus apresenta-se como aquele que veio para servir e não para ser servido. Marcos 10:45, tá? Não deixem sempre de ler as referências, tá bom? Muito bem. Então, em terceiro lugar, Marcos se detém em explicar os termos judaicos aos seus leitores, tá? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando que levante, tá? Justamente porque se ele escreve para os romanos, logo eles não entenderiam o termo que era usado ou foi usado por Jesus ali, tá? Então, um ponto que eu coloquei aqui que é interessante, né? Já que ele escreve para os romanos, ele tinha que explicar alguma referência judaica. Mateus não precisava fazer isso, né? Escreve para os judeus, todo mundo conhecia os termos. Mas em quarto lugar, Marcos preocupou-se em explicar os costumes judaicos. Olha que legal, somando com essa ideia de ter explicado o termo, agora ele também se preocupa em explicar os costumes. Em várias ocasiões ele explica os costumes judaicos para os seus leitores. Temos umas referências aqui, tá bom? Está no Evangelho de Marcos. Mais uma delas, para a gente poder ler juntos, tá? Marcos 7, versículo 3 e 4, é o nosso penúltimo slide, tá bom? Prometo para vocês. O texto bíblico diz assim: Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas, tá? Se fosse Mateus fazendo alguma citação desse tipo aqui, a gente ia achar muito estranho, tá? Primeiro, porque Mateus era judeu. Segundo, porque ele escreve para os judeus. Todo mundo sabe disso, né? Isso aqui é clássico, né? Isso é um costume para um judeu pontual, né? Então, Marcos, que escreve para os romanos, tinha que explicar coisas básicas, elementares, embrionárias, né? Para um grupo que não conhece costume judaico, tá bom? Mas o nosso último slide aí, nós temos aí, em quinto lugar, Marcos usou várias palavras latinas, em latim, tá? Isso pode ser constatado observando alguns textos. Marcos 5:9, capítulo 12, versículo 15, 42, tá? Nós temos
outras referências aqui, o capítulo 15, versículo 16 e 39. Então, voltando às referências, Marcos 5:9. Nós temos o capítulo 12, versículo 15 e 42, e o capítulo 15, versículo 16 e 39, tá? Faz várias referências ao latim. Ah, mas o Novo Testamento não foi escrito em grego, koineo, grego comum? Sim, foi escrito em grego comum, mas ele emprega algumas palavras que estão em latim, tá bom? Em sexto lugar, e em último lugar aqui, tá? Marcos foi o evangelista que menos citou o Antigo Testamento. Vamos lá? Ele, por exemplo, não cita em seu evangelho o termo lei. Olha que legal, né? Diferentemente de Mateus, né? Portanto, todas as evidências nos indicam que Marcos escreveu esse evangelho para os romanos, justamente por ele diversas vezes, como tratamos aqui enfaticamente, né, incansavelmente com vocês nesses pontos, que ele tem que ficar explicando termos, ele tem que ficar explicando costumes. Então tudo indica que Marcos de fato escreveu em Roma e para os romanos. Certo? Queridos, não deixem aí, se houver dúvidas, de realizar as suas perguntas dentro da plataforma ou no nosso grupo fechado do WhatsApp. Fomentem o conteúdo teológico, revisem essa aula várias vezes para fixar o conteúdo e nós estamos à disposição. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o evangelista Lucas e o evangelista João. Vai ser uma aula dupla aí para a gente concluir a nossa disciplina Panorama do Novo Testamento, parte 1. Fiquem todos na paz e um fortíssimo abraço. Até a próxima aula.